bem com o Santo Agostinho aqui atrás. É verdade. Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho. Na verdade, acho que eu até vou mandar uns aviãozinhos. Olá, pessoal, bem-vindos. Vão chegando. Eu só vou convidar o pessoal aqui também, enviar um lembrete que nós entramos aqui ao vivo com o Frei Mário, para que muitos tenham a oportunidade de receber esse lembretezinho, né? Mas a gente tá toda na correria, né, Frei? É. Que um lembrete desse faz toda a diferença. Muito bom. Quem chegou aí, Freitas, bem-vinda, bom dia. Nós estamos no horário hoje bem cedinho, né, Frei? É, madrugamos. Então a gente sabe que muitas pessoas virão para ouvir essa live mais tarde, então a gente vai respeitar o horário aqui da agenda do Deus Convida, até porque o Frei também tem outras milhares de coisas. Então a gente vai começar mesmo com as pessoas chegando aos pouquinhos. A gente vai começar essa conversa muito boa, muito oportuna, muito presiteira que a gente está vivendo e se alegrando com esse Papa novo, agostiniano. Então a gente vai entender primeiro tudo isso. Oi, tia Cecília, bom dia, tia Cecília é fã, viu? Das suas lives. Cecília, legal. Gosta muito. Um abraço, dona Cecília. E então, uma alegria a gente estar aqui. E a gente vai começar, então vou pedir para o Frei fazer uma oração, para a gente começar esse momento. E aí a gente vai bater esse papo sobre a família agostiniana, sobre esse carisma agostiniano e o que a gente espera agora com esse papado de um filho de Santo Agostinho. Muito bem, então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, que é rico em amor e misericórdia, enviou Jesus Cristo ao mundo, a fonte, ao ídolo das nossas bênçãos. Senhor, abençoe a cada um de nós hoje aqui presente nesta live, para que nós possamos conversar, falar como irmãos na fé, unidos, e que todos nós possamos, ao sairmos desta live, mais renovados pelo poder do Espírito Santo. Envie, Senhor, sobre cada um de nós, sobre o Deus Convida, sobre os seus administradores, sobre a Bia, sobre todos nós, o teu Santo Espírito, o Espírito do amor, o Espírito da promessa, por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Olá, pessoal, bom dia. Oi, Ademir, oi, Ione, oi, Lívia, que alegria, gente, bem-vindos. Que oportunidade, que maravilha, é sempre muito bom, né? O prazer é sempre nosso, né? Fazia tempo que a gente não participava, né? A vida está muito corrida, acho que para todo mundo. Mas é bom que o senhor sempre arruma um jeitinho, a gente não, sempre. Muito bem, pessoal, então vou pedir para o Frei começar aqui a nossa live. Vamos primeiro então falar um pouquinho sobre Santo Agostinho e como foi a fundação, o discernimento desse carisma e o que é esse carisma. Muito bem, pois bem, né? Como vocês sabem, a experiência dos agostinianos ela é inseparável da experiência de vida religiosa de Santo Agostinho. O que acontece? Santo Agostinho, então, ele se converte, para abreviar bastante a história, e ele quer viver como servo de Deus. É o nome que ele chama os monges. E vive essa experiência por 3 anos. Uma bela experiência em comum com seus irmãos. Acontece que um dia ele foi para Hipona para justamente buscar um outro irmão para fazer propaganda vocacional, né? Conversar com um vocacionado. E ali então o agarraram e o fizeram padre, né? E isso foi em 391. Depois disso ele então seguiu mais de perto sempre a igreja, e onde ele foi, ele fundou mosteiros, ele fundou uma experiência religiosa, e os mosteiros dele foram se difundindo, né? Vamos chamar de mosteiros, né? Uma palavra talvez que não reflita muito o que era na época, mas vamos dizer assim, monges, pessoas que viviam consagradas a Deus, né? Então elas começam a se espalhar por toda a África, pela Itália, né? E aí o que acontece? Agostinho, ele vira um fundador, tem também um ramo feminino importante, a irmã dele foi superiora de um desses... Verdade. Sim, a irmã dele, né, foi... Nossa, inclusive, então, a a tradição atribui a Perpétua o nome dela, provavelmente foi Perpétua, né? Então a irmã dele foi superior desses mosteiros, para quem ele escreveu a carta 211, que é uma versão da regra de Santo Agostinho, adaptada para as mulheres, né? É muito interessante, né? E aí o que acontece? Cai o Império, Agostinho morre, só que permanece a herança.
Como diz São Possídio, amigo e biógrafo, primeiro biógrafo, o mais eminente dentro do corpo de Cristo, né? Permanece a memória. O Senhor é muito famoso, seus livros permanecem, a sua espiritualidade e os seus mosteiros, que continuam na herança agostiniana até o século VII. O que acontece? A África era invadida pelos muçulmanos, então tudo aquilo que era cristão se perdeu. Só que o que acontece? Houve uma dispersão, né, desses monges para a Itália, para a Sicília, né, para outras partes do Império, e levaram consigo a regra de Santo Agostinho e levaram consigo a espiritualidade. Ô Frei, só para a gente lembrar, porque às vezes a gente acha que Santo Agostinho era da Europa, Santo Agostinho era da África. Muito bem lembrado, Santo Agostinho era africano, da África romana, que também é bem diferente de hoje, né? Diga-se de passagem, ele viveu na atual Argélia, onde é a atual Argélia hoje, que vocês sabem que fica ali praticamente pertinho da Europa, né? A questão da Espanha, da Itália, tudo muito perto ali, né? Então ele nasceu ali, e isso é importante a gente dizer também. Bom, então, porque daí tem esse êxodo, né? Exatamente. Forçados, o que acontece com o tempo? Passam-se as coisas da história e se perde esses mosteiros agostinianos durante a história, se perde o contato deles, né? E vão aparecer mosteiros depois no século XI. Porque o que acontece? Os mosteiros desaparecem, mas a herança espiritual continua, porque a regra continua sendo usada. Então a herança literária e espiritual do autor permaneceu influenciando outros que foram se juntando, de modo que no século XII a igreja, olha que interessante, a igreja então uniu esses vários grupos de eremitas, né, de monges que ali viviam sob a regra de Santo Agostinho. Isso foi em 1244. Então a nossa fundação jurídica, diferente de fundação espiritual, ela remonta em 1244, porque a gente não consegue provar uma continuidade histórica de Santo Agostinho até o século XII. Por quê? Por causa desses estudos da história, né? O que a gente sabe é que teve sim mosteiros que continuaram, teve sim a regra que ficou, né? Então isso é o primeiro ponto. Então nós fomos fundados em 1244 pela igreja, né? Isso é bem interessante. E na igreja também. A gente pensa isso quando o Papa aceita a regra, isso. Começa uma ordem realmente. Exatamente. O que acontece? Imagine vocês, existiam um grupo muito grande de eremitas, pessoas que viviam na solidão aqui e ali, outros viviam em mosteiros, e a igreja, muito sabiamente, quis legislar sobre isso, quis organizar, vamos dizer assim, essa bagunça santa do Espírito. Sim. Né? Depois você pode até estudar o século III. O século III é importante, porque ali nascem os servitas, ali nascem os dominicanos, ali nascem os franciscanos, e nascem os agostinianos também. É o século das ordens mendicantes, tá? Muito dia a gente conversa mais sobre isso, que hoje não dá tempo. Então é um século importantíssimo, que é o século da nossa fundação. E desde então a ordem foi crescendo. Por quê? Porque os freis tinham algumas habilidades muito importantes, como por exemplo se comunicavam bem com o povo, né? Então começaram a ganhar importância e visibilidade. A ordem foi crescendo, né? Até que a ordem chegou no século XVI com muitos frades. O século XVI é o século da Reforma, né? Lutero, como vocês sabem, era agostiniano. Não sabia. Não, vocês não sabiam? Não sabia. Lutero era agostiniano. Era de um mosteiro de Erfurt, na Alemanha. Ele era muito agostiniano. Depois, né, enfim, aconteceu o que aconteceu. E isso depois acabou prejudicando muito, entre aspas, a ordem, né? Por quê? Porque todo mundo começou a olhar, mas esses filhos de Santo Agostinho aí, né? Olha o Lutero aí, né? Né? E teve também um outro personagem que era contemporâneo de Lutero, que também era de espiritualidade agostiniana, que era o Erasmo de Roterdã. Vocês já devem ter ouvido falar do Luxo da Loucura, né? Outro personagem humanista interessantíssimo, também era agostiniano. Então vejam vocês. Então assim,
a história teve grandes personalidades. Aí passando depois, nós tivemos talvez um dos mais famosos agostinianos, que é muito conhecido, estudado em genética, biologia, que é o Gregor Mendel, né? O Gregório Mendel, ele é o, lembra lá das, a gente estudou as ervilhas, né? Nossa senhora, foi ele que inventou aqueles negócios lá, né? Isso é muito legal, porque isso faz a criança, o adolescente abrir um olhar para a espiritualidade, quando descobre que Mendel não, na verdade, assim, os maiores cientistas eram religiosos, né? Digamos de passagem. O estudo estava na mão. Né? O estudo estava na mão, exatamente, né? Bom, aí o que acontece? Durante a história, a gente foi sofrendo um pouco, né? Altas e baixas, mais vocações, menos vocações. Aí teve a Revolução Francesa, que foi bem difícil para todos. Teve a supressão em Portugal, né? Vocês lembram do Marquês de Pombal, quando ele expulsou os jesuítas daqui do Brasil também, das colônias. Então, assim, a história teve as duas primeiras guerras e guerras regionais. Então, assim, a história, apesar disso, foi muito benévola conosco, porque sempre nos deu grandes personagens, né? E talvez agora um dos mais insignes filhos de Santo Agostinho seja o Papa Leão XIV. Muita gente nos perguntava, mas por que ele não assumiu o nome de Agostinho? Seria interessante, né? Diz que ele falou, numa conversa privada para os freis, que ele pensou, só que aí ele pensou, é muito grande o nome, né? E aí ele preferiu, que ele gostava do Leão XIV, por causa das questões sociais, né? Então ele escolheu o nome de Leão XIV. Mas seria interessante ter um Papa agostiniano que se chamasse Agostinho. Mas ele falou, não, o Agostinho é muito grande, até para os agostinianos, né? Por isso que ele começa, né? Sou filho. Exatamente. Tá bom, já coloca numa condição. Exatamente. E aí isso para nós, né, na medida em que ele fala disso, que ele se apresenta como filho de Santo Agostinho, citando uma parte de um sermão que Agostinho gostava muito de citar: com vocês eu sou bispo, para vocês, com vocês eu sou cristão, para vocês eu sou bispo, onde ele distinguia bem, uma coisa é o que eu sou como bispo, é um cargo, uma função, como qualquer outra, o que mais me importa é ser cristão com vocês. Ele disse isso em vários lugares, né? E isso depois, graças a essa emoção do Espírito, nós estamos aqui hoje falando dele. E é interessante que eu achava, com todo mundo, que quem ganharia seria o Parolin. Na quinta-feira eu falei para os professores, olha, eu acho que quem vai ganhar vai ser eleito, na verdade, vai ser o Parolin. Mas seria a grata surpresa do Espírito Santo se fosse o cardeal Prevost. Aí os professores que estavam comigo, as duas professoras da quinta-feira lá no Unisal, falaram, mas é aquele que é dos bispos? Eu falei, é aquele mesmo, tal. Pois e não é que à tarde ele não é eleito. Mas também você colocou na mão do Espírito Santo, né? Não sei. Seria grata? Acho que é esse. Vai ser a grata surpresa do Espírito Santo. Exatamente, né? Porque assim, também uma parte minha falava segundo a lógica humana, né? Bom, mas na verdade, nos contratos, essas coisas a gente nunca sabe. Que bonito, né? A gente não tem essa certeza. E o bom eu sempre digo isso, né? Você é católico, isso é importante, na medida em que você acredita que o Espírito Santo acompanha e ilumina a igreja e não deixa com que ela se perda. Né? Por quê? Porque tem gente que acha que o Espírito Santo só soprou no Papa X, no período X, no período Y. Isso é heresia, isso não é catolicismo, tá? Isso é tudo menos catolicismo. A gente acredita que todos os papas foram escolhidos. O Papa Ratzinger, no seu momento, deu a sua contribuição. O maravilhoso Papa Francisco deu a sua contribuição. Agora o Papa Prevost vai dar a sua contribuição. Os três são absolutamente diferentes. Haverá continuidade? Sim. Haverá ruptura? Sim, porque essa é a vida. Ninguém de nós é igual uns aos outros, né? Seria muito estranho, e eu acho que quem o escolheu pensava que o Papa tinha que ser ele mesmo, né? No sentido assim, de ter a sua proposta, a sua visão de igreja, a sua visão de mundo, e não, né, continuar de modo, né, sem refletir as pautas, as políticas, vamos dizer assim,
dos outros papas, né? A gente às vezes diz que, mas será que vai continuar com essas ideias do Papa Francisco? Com certeza, muitas delas ele vai continuar, outras ele vai introduzir aquilo que ele acredita, né? Isso é próprio da nossa vida, né? Então assim, a gente também, né, somos todos diferentes, e mesmo vocês veem, nossos párocos nas paróquias, né? Fica 4 anos, tem um jeito, entra o outro, tem, né? E todos são bons, mas todos nós somos diferentes, né? A nossa visão de mundo, a nossa educação, a nossa forma de ver o mundo é diferente. E o pessoal, até é muito importante a gente, como leigos, paroquianos, ouvirmos isso, porque às vezes as pessoas ficam muito tristes que um pároco vai ser transferido de paróquia, pensa até, né, quase cai na tentação de eu vou embora pro pároco. Exatamente. Não, gente, isso é a unção do Espírito Santo, precisa mudar, precisa respirar, precisa vir uma visão nova. Exatamente. Né, a mudança faz bem né, para todo mundo. Isso né? mesmo, muito bom. A mudança é benéfica para todo mundo, não tenham dúvida disso, né? A gente também, quando sai triste, também, se eu pudesse levar aqueles paroquianos para trabalhar comigo, são gente boa, engajados, não sei o que, né? Outros gente diz, não, aquele até que não vai muita falta, brincadeira, brincando. Todo mundo, como diz os papas, uns, né, que a gente lembra mais, outros menos, outros, nesse contribuiu mais, aquele quase contribuiu. Exatamente. Mas o que todo mundo contribui é o que ela precisava para aquele momento. Exatamente, né? E aí, né, o que a gente pode esperar desse papado, né? Muitos nos perguntam isso. Temos que entender um pouco quem é, então, né, o cardeal Prevost. É um americano formado na melhor tradição agostiniana de espiritualidade e de pensamento, que estudou bastante direito canônico. Então ele é um canonista, entende das regras, das leis da igreja, isso é importante. Então é alguém que executa e é um bom administrador. Ele, como americano, ele tem uma coisa que é o pragmatismo, né? É muito discreto, né? Porém é firme nas decisões, né? Isso é importante também. O Frei, ele estudou nos Estados Unidos, a formação dele foi nos Estados Unidos, né? Aí depois, há um certo tempo, ele era bem jovem, se eu não me engano, eu acho que ele não tinha 30 anos. Ele veio para o Peru na primeira vez para ser missionário, né? Então é interessante, porque a província da qual ele pertence, de Vila Nova, tinha uma área de missão no Peru, né? E a província de Vila Nova, que é americana? Americana, exatamente, né? E aí ele veio, né, poderia ter ficado lá nos Estados Unidos ou em outros lugares, mas ele quis fazer a experiência missionária, né? Então veja vocês como é interessante o perfil das pessoas, né? Era alguém que, bom, eu me ordenei e agora posso ficar aqui, ou que tal eu me deixar levar pelo Espírito e dar a minha contribuição também em outro lugar, né? E aí ele foi para o Peru, aí ele literalmente se enculturou, ele se encarnou naquela realidade, né? E gostou muito, né, pelo jeito das pessoas, pela fé simples das pessoas, mas como também no Brasil essa coisa, né, as pessoas são muito boas, ajudam muito, colaboram, tem ainda, graças a Deus, um grande amor, um grande respeito pelos padres, pelos freis, né? Então isso também o encantou. Talvez nos Estados Unidos, naquele tempo, ele não tinha tanta essa experiência mais cálida, né? Contato com o povo, né? E ali ele foi pároco no Peru, ele foi vice-pároco, ele foi formador, ele foi diretor de estudos, ele foi diretor espiritual, ele ajudou no tribunal, ou seja, no tribunal eclesiástico, né, nessas questões de direito canônico. Então, assim, foi uma pessoa que teve uma ampla visão da realidade. Aí o que acontece? Ele foi eleito prior da Ordem de Santo Agostinho no ano de 2001. O que significa isso, né? Prior da Ordem de Santo Agostinho, a palavra prior significa o primeiro entre os iguais. É um que nós elegemos para ser vamos falar em termos simples, a nossa unidade de referência,
aquele que simboliza o carisma, é o nosso cabeça, vamos dizer assim, é o nosso chefe. É o superior. É o superior. Talvez a palavra mais que vocês conhecem é superior. Tá? Eu falei, só uma parte aqui. A Sueli perguntou por que o Peru. Existia uma casa agostiniana. Sim, sim. Eles tinham várias, eles têm várias casas lá no Peru. Em zonas de missão, em zonas nas alturas, na região dos Andes peruanos, né? E o lugar realmente, assim, pelas fotos, né, tem muitos informativos disso, da realidade, é uma realidade bem carente. Então, como o lugar dele nos Estados Unidos tinha um vínculo com uma dessas casas no Peru? Isso. É porque acontece, a província dele, dos Estados Unidos, tinha uma área missionária no Peru, né? Então eu tinha essa região que eles cuidavam, que eles ajudavam, mandando padres, mandando também recursos financeiros, isso é importante dizer. Eles ajudaram muito aquela região também, né? Porque fazia toda a diferença, né? E aí se sentiu atraído pelo Peru, ele se sentiu atraído pelo Peru, né? Possivelmente, se a província dele tivesse casa aqui no Brasil, ele teria vindo para cá, né? Veio para o Peru, gostou muito de lá e lá ficou. Aí foi eleito prior superior dos agostinianos, que é o nosso chefe maior, e ali ele pôde viajar e conhecer o mundo inteiro, né, praticamente. Ele ia visitar todas as realidades, ele participava dos capítulos que nós temos, né, que são geralmente às vezes são de 2 em capítulos, são de 4 em 4 anos, mas tem um capítulo intermédio que é de 2 em 2. E aí tinha sempre muitas atividades, né? Sei lá, 50, 100 anos de um colégio, 100 anos apresentando, então ele estava sempre presente. Então é uma pessoa que conhece muito da igreja. Ele chegou a vir para o Brasil. Muitas vezes. Aqui na igreja. Celebrou aqui na igreja de Agostinho. Veio para a beatificação do Beato Mariano. Veio para a beatificação em 2005. Acho que, se não me engano, foi a primeira vez que ele veio. Não. Como prior, não? Ele já era prior. Em 2005 ele veio como prior, né? Isso é interessante. Depois foi passando-se o tempo e ele ficou 12 anos como prior superior nosso. Então ele teve 2 mandatos. Então, assim, ali ele, digamos, ele formou a sua mentalidade, né? Então, assim, é uma pessoa com um modo de pensar que misturou várias coisas. É americano, por um lado, peruano de coração, inclusive cidadão peruano, missionário por natureza, agostiniano por vocação e por chamada. Então, assim, toda a sua vida foi pautada por isso. Sem esses elementos, a gente não consegue entender e mapear um pouco por onde ele pode ou deverá caminhar. É importante conhecermos a matriz agostiniana que o inspira, que é o pensamento de Santo Agostinho. Então, eu acredito, com boas indicações que ele está dando, que ele vai seguir aquilo que nós dizemos e chamamos de espiritualidade e eclesiologia de comunhão. Isto é, somos todos o único corpo de Cristo, com diferentes funções, que não são funções, digamos assim, que nos separam, mas que nos unem. O mais importante é estarmos todos em comunhão. Então vocês viram que ele está batendo muito na tecla da unidade, da comunhão. Leia os primeiros documentos dele para você ver as homilias, as intervenções. União, comunhão, paz. União, comunhão, paz. Ele está batendo muito nessa tecla. Então ele é dessa escola agostiniana, né? O que é a comunhão? Santo Agostinho dizia: a comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm, na medida em que nos foi comunicado o Espírito Santo derramado nos nossos corações, como diz Paulo, nós também, aqui na terra, aqui na história, aqui na igreja, temos que imitar e viver aquela comunhão da Santíssima Trindade. Essa é a comunhão. O que é a igreja? É aqueles que estão reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizia Cipriano no 3º século, uma frase que depois Santo Agostinho
retomou muitas vezes. Então, o que funda a igreja é a Trindade. Por quê? Porque é o Pai que envia o Filho, que faz a sua obra e que deixa o Espírito, né, de ambos, o Espírito do amor. É bonito isso, para que nós vivamos neste mesmo espírito de caridade e de amor, nas nossas diversidades, nas nossas funções, né? Eu sou padre, vocês são leigos, outros são consagrados, outro é bispo, o outro é papa. Isso tudo não é o cargo que nos define, não é uma igreja, portanto, piramidal, mas é uma igreja horizontal, de comunhão horizontal entre nós e de comunhão vertical com Deus. Essa é a dupla, se for pensar, é a forma simbólica da cruz, né? A cruz tem uma haste horizontal e uma haste vertical, dizendo o quê? Que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, olhar sempre para cima, sempre para lá, para a meta escatológica, mas também abraçar o mundo, né? Não esquecer que a gente também está aqui. Já pararam para pensar nisso? É interessante, né? Também isso se reflete na arquitetura das igrejas, né? Sem dúvida, exatamente. As igrejas, elas têm uma espécie de braço, se for parar para pensar, né? Aqui mesmo, a igreja do Agostinho foi constituída e construída nessa ideia, que faz a gente olhar para cima, sem esquecer de olhar para baixo. Então, isso é espiritualidade de comunhão, que o Papa com certeza vai, sem sombra de dúvida, vai começar a implementar. Por quê? E aí eu acho que ele é muito necessário, porque infelizmente nós, vamos falar primeiramente a nível de mundo, estamos em guerra uns contra os outros há muito tempo. Nós não temos mais uma narrativa em comum que nos una. Aí é cada ator global ou mesmo local, regional, por si só, lutando por hegemonia, por espaço uns contra os outros, numa guerra eterna, né? Muita gente erguendo o muro. É necessário que alguém diga: gente, será que faz bem erguer tanto muro? E se a gente fazer mais pontes, né? Então essa é a proposta dele, que a gente faça mais pontes. E é por isso que também a gente tem que ter muito claro, para poder entendê-lo, que às vezes ele vai tomar decisões que vão, mas por que ele acolheu esse grupo? Por que ele acolheu aquele outro? Por que ele acolheu aquele outro? Porque ele quer que todos sejam católicos, naquilo que é comum a todos nós, mas na diversidade que nós temos. É próprio do Espírito. É próprio, vocês podem, exatamente, vocês podem ver, as paróquias não são iguais. Vocês frequentarem Santo Agostinho e irem na paróquia dos Salesianos ou dos Franciscanos, vocês vão dizer: nossa, é muito diferente. E tem gente que vai gostar daqui, tem gente que vai gostar dos Salesianos ou dos Franciscanos, ou tem gente que vai odiar os agostinianos, vai ficar. É assim que funciona a vida, né? O bom é que todos nós podemos exercer a nossa catolicidade, a nossa universalidade, a partir de diferentes perspectivas. Posso, me sinto bem. Para mim, a linguagem, a narrativa da renovação carismática me ajuda. Para outro, não, eu gosto mais disso. Para mim, acho que faz mais sentido um catolicismo mais intelectual, eu gosto muito de estudar. Então, vou para aquele grupo, vou para aquele outro, né? Movimento, eu gosto desse movimento, acho que aqui, enfim, tem espaço para todo mundo. Aí, o Papa, nesse sentido, ele já falou umas frases que tem muito de Santo Agostinho por trás. Uma deles, ele falou assim: a necessidade da harmonia. Santo Agostinho dizia, com uma belíssima imagem musical, que todos nós somos um grande coro para Deus. A igreja é como se fosse um coro de cantores. E ele diz assim: é importante que a gente não desafine. Cada um de nós canta de um jeito, cada um de nós toca um instrumento diferente, na verdade, mas o importante é saber que cada um de nós contribui para o som final, para a harmonia final. É isso que a gente precisa ter muito claro sempre quando a gente fala nessas coisas.
E lembrar que mesmo o menorzinho dos instrumentos, que a gente acha que não vai fazer a menor diferença, vai. Se não tiver aquele pequenininho, exatamente, não fica na harmonia perfeita. A harmonia fica mais pobre. Isso é interessante. Eu gosto muito de uma frase da Madre Teresa, que um dia questionaram, mas olha, a senhora cura tanto dos doentes, das crianças abandonadas, a senhora não cansa de fazer isso, dado que na Índia nascem e morrem crianças milhares todos os dias? A senhora não acha que é apenas uma espécie de gotinha dentro do oceano que eu trabalho? Ela respondeu, sim, é verdade, mas sem essa gotinha o oceano seria menor. Então assim, sem a nossa contribuição pessoal, a igreja fica menor. A harmonia do Espírito, isso o Papa na homilia de início do papado, fica comprometida. Então assim, todos nós temos que ter essa consciência de que estamos e devemos colaborar, né, com as nossas vocações. Que eu penso também, né? Essa diversidade de carismas, que é própria do Espírito, que é diverso, é infinito em carismas, e vai suscitando conforme o tempo os carismas necessários, né, para que a igreja continue viva, caminhando, respirando. Por mais que a gente não se identifique totalmente com o carisma, a gente tem que entender que todos os carismas são dom de Deus. Exatamente. Aí Deus agiu, né? Deus está presente. Então essa coisa tipo, eu me sinto melhor aqui com os agostinianos, mas eu vejo a beleza dos jesuítas, eu vejo a beleza dos fresianos, muito, não é? muito bem lembrado. Não é porque eu gosto dessa experiência que as outras não prestam. Isso é espírito de gente sectária, fanática. Atenção, tem muitos por aí, né? Uma pessoa madura na fé e na vida diz, eu gosto mais dessa experiência, mas olha, é bonito aqui. Eu, por exemplo, eu admiro as congregações que têm o dom de se meter nas ruas, dormir com os moradores de rua, acolher, evangelizar, limpá-los. Eu admiro. Eu entendo que eu não tenho essa vocação. Eu não posso ficar martirizando porque eu não tenho essa vocação. A minha vocação é outra. Um dia eu escutei alguém falando, mas padre, por que o senhor não foi ainda na live do Frei Gilson? Ele respondeu de modo muito interessante, porque aquilo é o Frei Gilson. Aquele é a vocação dele. Deus me deu uma outra vocação. Um outro instrumento para tocar. Porque o dom, quem recebeu o dom de levantar às 4 horas da manhã, antes, você tem que levantar para se preparar, foi ele que recebeu. Ele até brincou, eu não, eu acordo às 7 com muito trabalho, né? Então assim, brincando com isso, para a gente dizer que o importante é estarmos unidos nessa mesma harmonia. E eu acho que nesse sentido vai ser a maior contribuição do Papa. Então ele vai falar muito de paz e vai falar muito de justiça. Sabe por quê? Porque justiça e paz em Santo Agostinho são dois binômios muito explorados. Santo Agostinho chama de as duas irmãs. Não tem paz se não tiver justiça, e uma é condição da outra. Então assim, o Papa também, na condição de latino-americano, ele conhece muito da realidade latino-americana. Então ele também vai falar muito sobre a justiça, sobre distribuição de renda mais justa, sobre empregos mais justos, sobre o risco da inteligência artificial que já está desempregando muita gente, sobre o risco da excessiva robotização e automação dos serviços. Um exemplo, eu fui para o Peru esses dias, faz 15 dias, e eu lembro que quando eu fui para Roma há um ano atrás, tinha um monte de gente, né, para fazer o check-in, trabalhando no check-in. Agora, na Latam, um exemplo muito banal, tinha 2 pessoas, porque agora só tem máquina, não é? É você que chega ali, coloca tudo, imprime a tua etiquetinha, aí você vai lá na fila, e você pesa a tua mala, e você despacha a tua mala. Um exemplo banal. Antes precisava de 20 pessoas para fazer aquilo, hoje tem 2. Né? Então assim, preocupações, entrei um pouco na casuística para falar um pouco dessa preocupação que o Papa tem, né? E a gente precisa repensar o nosso estar no mundo, né? Para que a gente está aqui, né? Eu acho que esses tempos de crise que a gente vive
são importantes por causa disso, né? Que nos levam a pensar, a refletir mais. Se a gente está em crise, a gente é obrigado a pensar, né? Crise, eu sempre gosto de pensar que é uma oportunidade de crescimento, de mudança, de transformação, né? Veja na nossa vida, às vezes a gente está com uma crise, com um grande problema, às vezes, gente, tá? A gente precisa mudar, precisa realmente ver, né? Isso faz parte do processo, faz parte da vida. Parar, meditar, observar, ver, rezar, né? Sobretudo rezar para discernir. O problema nosso hoje é a palavrinha discernimento, né? A gente precisa muito dela, e é muito difícil fazer um discernimento santo. Santo Agostinho também ajuda no discernimento? Sem dúvida, né? Santo Agostinho nos ajuda. Eu digo que Santo Agostinho serve para tudo, né? Então, acompanhe o CEA, que vocês estamos lançando então, vamos falar que a gente está aqui, nós estamos no CEA. Verdade, né? Então, o que é o CEA? O CEA é o Centro de Estudos Agostinianos. É o nosso centro de espiritualidade agostiniana, onde nós temos uma biblioteca com mais de 4.000 livros, especializada técnica para atender os estudantes, os doutores, os professores das universidades, né? Nós temos muitas revistas, enfim, material bibliográfico para quem quiser pesquisar sobre Santo Agostinho, aqui acha tudo, em várias línguas, tá? Isso é interessante. Quem faz bem aqui, se inscreve para a biblioteca. Pode vir aqui pesquisar, pode inclusive usar o espaço aqui, esse aqui fica sempre livre, pode vir. Alguns vêm estudar aqui porque falam, Frei, eu não consigo estudar lá em casa, porque tem que ser minha tese, mas lá em casa é muito apertado, tem mulher, tem filho, não consigo. Eu falei, vem aqui, ó. A pessoa vem aqui nessa sala, nós estamos numa sala que fica sempre livre, e vem estudar, fica fazendo as suas coisas aqui, né? E além disso, nós oferecemos cursos sobre Santo Agostinho, né? Então nós já fizemos um curso sobre as confissões, que foi muito bom, graças a Deus, tivemos 72 inscrições. Vamos reabrir ano que vem sobre as confissões, uma reformuladinha, mas vai ser muito bom esse curso. O pessoal está pedindo muito, né? Porque as confissões todo mundo quer saber. Fizemos um curso sobre a graça, em alguns sermões de Santo Agostinho, e agora estamos terminando, inclusive amanhã terminamos um curso sobre os diálogos de Santo Agostinho. Em junho temos uma aula máquina, em agosto temos um mês agostiniano, e depois no segundo semestre temos um outro curso também. Então assim, oferecemos sempre cursos, aulas magnas, né? As aulas, a maioria delas são gratuitas, os cursos a gente cobra, mas é um valor simbólico, por exemplo, R$ 79, né? 80 eu brinco com o pessoal, que custa menos do que comer um hambúrguer e tomar uma coca em qualquer restaurante que você for aqui no centro de São Paulo. Bom, quem é dessa região que sabe, né, que a gente por menos de R$100 você não consegue lanchar sozinho, né? Então eu brinco sempre com o pessoal, né? É uma questão de prioridade, porque às vezes eu acho que eu brigo um pouco com os nossos católicos, porque eu acho que a gente falta um pouco de gente investir mais na gente, né? A gente às vezes investe tão pouco na gente mesmo, na nossa espiritualidade, no conhecimento, né, na cultura, que isso, gente? Investir direito, né? Porque se a gente come tanto hambúrguer, a gente não está investindo na também, gente. A gente vai indo contra, né? Exatamente. Investir da forma certa, né? Na espiritualidade, no bem-estar, na paz. Exatamente. Então aqui o CEA é sempre de portas abertas para receber vocês, né? Aqui a gente e vamos ter também algumas aulas sobre Santo Agostinho, a ordem agostiniana e o Papa, inclusive o Frei Fabiano e outros 2 agostinianos estão no projeto lá com a São Bento, né? Que é um seminário que começa segunda-feira, né? Justamente sobre isso, sobre o Papa, a ordem agostiniana e Santo Agostinho, né? Então quem quiser, acho que deve ter mais, ainda tem muitas vagas, procure mais informações. Vai ser uma tarde de conversa, uma tarde bem interessante. Parece que já tinha uns 80 inscritos, então, né, valeria muito a pena. E depois nós aqui também, então vamos trazer mais temas, né? E eu já adianto para vocês aqui, nós estamos escrevendo um livro. Eu não posso divulgar muita coisa porque segredo editorial, e é para dar aquele suspense assim, e deixar um pouco, eu quero comprar esse livro, não sei o que vai ser top, né? Então assim, é um livro que nós estamos organizando sobre Santo Agostinho, a ordem agostiniana e o Papa Leão. Que legal, muito bom. E gente, fica do ladinho do metrô aqui. Exatamente. Você sai do metrô, você está no CEA. Literalmente, são 10
dá o quê? Uns 15 passos. 15 passos para baixo no metrô Vergueiro. Vem aqui, vem tomar um café, vem conversar com a gente. Se precisar também conversar, estamos aí. Estou aqui à disposição também, né? E aí estamos. Olha, Frei, me alegra muito nessa nossa conversa entender que o Espírito Santo nos inspirou muito em tudo isso que a gente falou quando da criação do Deus Convida. Porque a gente escreve que, né, nós temos como carisma sermos um lugar de encontro dos carismas. Interessante. Nós somos a comunidade, a unidade, Deus convida, porque Deus convida a todos. E Deus fez a gente assim mesmo, né, Frei? Porque na pandemia, os párocos, os freis, os monges, as freiras, todo mundo naquela situação de não poder estar nas paróquias. E as pessoas vinham através desse convite ao Deus Convida, e nós tivemos a oportunidade de realmente conhecer esse leque maravilhoso, divino, dos carismas da igreja. Então, como alegra a gente poder ver e realmente viver isso tudo que o senhor falou aqui, e de vermos a beleza, encontrarmos a beleza em tudo que o Espírito Santo toca, Frei. Exatamente, né? A gente tem que pensar muito por esse ângulo, né? Eu acho que vocês têm um trabalho, Deus Convida, muito interessante, que é dar voz e vez, divulgar, né? As pessoas não sabem, felizmente as pessoas não sabem que tem, né? Olha, para vocês terem uma ideia, com essa história do Papa Francisco, do Papa Leão, agora que as pessoas nos escrevem querendo mais informações, mas quem são vocês? Isso. Olha, é um absurdo, porque nós temos pelo menos 750 anos de existência. Então, assim, a igreja tem 2000 anos, nós temos quase metade. E as pessoas não sabiam, não conheciam quem eram os agostinianos. E aí, na quinta-feira mesmo, na eleição do Papa, muitos escreviam e-mail, pediam informação, televisão, né? Jornais, mas quem é, o que faz, como é que pensa, aquela coisa do fantástico, né? Quem está aqui come, com quem se relaciona, né? Quem pensa, como pensa, um pouco isso, né? E aí, graças ao Papa, nós também estamos vivendo uma renovação espiritual muito grande, né? Porque a eleição dele mexeu muito com todos nós, mexeu muito com a ordem como um todo. Olha, eu estive no encontro no Peru, onde encontrei os agostinianos praticamente toda a América Latina e alguns da Europa. É a mesma coisa. Olha, aumentaram a procura, aumentaram-se as fichas vocacionais, muita gente querendo fazer encontro vocacional. Não, um absurdo. Frei, um absurdo. Uma pergunta: nós leigos podemos beber desse carisma agostiniano? Claro, como não, né? Nós temos aquilo que nós chamamos das fraternidades leigas agostinianas. O que são isso? São aqueles leigos que querem viver mais intensamente o carisma. Lembram? Vocês sabem, os franciscanos têm a terceira ordem, os carmelitas têm a terceira ordem. Nós temos essa terceira ordem também, que a gente chama de fraternidades leigas agostinianas. Então me procure saber mais, né? É bem importante, é um movimento, são leigos, pessoas de todas as idades, todas as cosmovisões, que gostam, amam o carisma agostiniano, se identificam, nos ajudam nas paróquias, nos ajudam nas questões e fazem parte da grande família agostiniana dos filhos de Santo Agostinho, né? Frei, viver um carisma específico é viver através daquele carisma inspirado pelo Espírito Santo fundador, uma forma de encontrar Deus. Exatamente. Eu costumo, para simplificar muito, eu costumo dizer que o carisma é a lente com a qual você vê o mundo, né? É o teu modo de ser e de viver, a tua identidade é dada por isso. Pode ver, muitas pessoas dizem, fiquei 20 e poucos anos numa paróquia agostiniana, meu coração é agostiniano, tenho um coração inquieto, né? É muito bonito quando a gente escuta isso. Falou, não, olha, Frei, eu moro no outro lado da cidade, a gente tem aqui em Santo Agostinho. Frei, é quase 1 hora daqui, mas eu venho aqui porque eu me identifico, porque a minha forma de ver o mundo, de pensar é agostiniana, né? E isso é o carisma, né? É a nossa identidade, é aquela lente que você vê o mundo a partir dela, né? Muito especial isso, gente. Então, procurem saber mais, procurem conhecer mais, porque a gente também sempre diz aqui no Deus Convida, a gente tem até
um quadro no Deus Convida que chama Deus Convida a Conhecer, né? Que nós, como Santo Agostinho, nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Muito bem. E nós nos tornamos aquilo que amamos. Para Santo Agostinho é o amor que nos dá identidade. Olha só. Esse coração abrasado de Santo Agostinho. É o coração inquieto. Um dia a gente pode fazer uma live só sobre a inquietude, se vocês quiserem. E o coração, que é uma simbologia muito forte. Exatamente, sim. O coração, na verdade, é o nosso símbolo, porque Santo Agostinho, nas Confissões e em outras obras, ele diz: feriste, Senhor, o meu coração com a tua palavra e eu te amei. Só que dá para fazer uma aula de teologia, né? É Deus que chama primeiro, é Deus que se comunica, é Deus que fere com a flecha da palavra nosso coração, e nós só podemos responder. E porque nós fomos provocados, nós vivemos inquietos, vivemos nessa tensão entre o tempo que nós estamos e a nossa meta escatológica. Fizeste, Senhor, para nós, para vós o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar, descansar em vós. Então, enquanto a gente não chega lá, aqui é inquietude, aqui é fadiga, aqui é dificuldade, aqui é busca, encontro, é se encontrar, é se perder, é se encontrar de novo. Isso faz parte do caminho. O discernimento do encontro. O discernimento, o importante é a gente ter muito clara a nossa meta. Então, essa é uma fase que eu gosto muito das confissões, né? Transpassaste o meu coração com a tua palavra. Então é Deus, a palavra que gera inquietude, né? Deus que nos desperta. E olha que interessante, é que não dá para falar só sobre inquietude, mas para Santo Agostinho a inquietude é a marca da criatura, com o qual Deus a marcou para que a criatura volte para ele. É uma espécie de bússola orientadora, porque através da inquietude o homem nunca se contenta, vive sempre intranquilo, desassossegado, sem paz no sentido mais forte do termo, e ele só encontra a paz lá. Por isso que as Confissões é uma obra genial. Ele começa com o coração inquieto e ele termina com o livro 13, no descanso do sábado eterno, na comunhão plena com Deus, para onde nós nos encaminhamos. Então isso é escatologia pura. Nossa, gente, por isso que o Frei falou que o Agostinho serve para tudo. Mas serve. Eu 20 anos nisso aqui, tentando dialogar um pouco com o mundo, eu percebi que a espiritualidade de você é muito, muito rica. E agora, graças ao Papa Leão, a gente está tendo essa visibilidade, está podendo falar, está podendo comunicar mais sobre isso, né? Então, curto também, nós temos uma página, né? Biblioteca Céia, chama Biblioteca Céia, né? Também tem a OSA Brasil no Instagram, é só colocar ali tem vídeos, tem entrevistas, né? Logo nós vamos lançar também, acho que nessa semana, acho que na próxima semana, um vídeo inédito, literalmente. Vocês viram aquele filme Os Dois Papas, né? Sim. Pois nós temos um vídeo que mostra os dois papas em modo retrospectivo, né? Porque em 2013 o Papa Francisco foi o primeiro papa, né? O primeiro ato do seu pontificado, a primeira congregação que ele assistiu foi a nossa. Ele celebrou conosco na igreja de Santo Agostinho em Campo Março, como alguns de vocês já conheceram, a missa de abertura do capítulo de 2013, quando o Robert estava se despedindo, e ali ele fez um bonito discurso de agradecimento ao Papa. Então nós traduzimos e temos esse vídeo, então aí nós vamos postar logo. Que ele estava sendo despedido? Ele estava se despedindo, né? Do prior. O que acontece? Em agosto começou 28 começou o capítulo. No meio, lá pelo dia 15, já elegeram um novo prior, que é o atual, o padre Alejandro Moral Antônio, né? Aí depois de 2013, olha que interessante, o Papa Prevost, ele voltou para os Estados Unidos, trabalhou lá mais 2 anos e depois já foi eleito bispo do Peru, né? E aí ele voltou para o Peru, voltou para Mas isso é muito bonito, porque se na missa de despedida como ele chamava, Prevost, do cardeal, o Papa Francisco esteve presente. Sim. Na despedida do Papa Francisco desse mundo. Agora então ele é eleito Papa. Exatamente. Que bonito isso, hein? Eu brinco que esse vídeo a gente vai chamar de Os Dois Papas, né? Os dois verdadeiros papas, né? Lembra do filme que fez muito sucesso aí? Faz tempo, né? Os Dois Papas. Sim. É um filme bom, vale a pena ver. Que legal, gente, maravilha. Então eu vou virar a câmera aqui para vocês verem as fachadas aqui da igreja de Santo Agostinho, em São Paulo, aqui na Aclimação. Venham também conhecer, gente, porque é também um oásis de paz. A gente sente realmente esse coração agostiniano aqui dentro.
Temos aqui o corpo, a relíquia do Beato Mariano. Maravilha, dentro da igreja aqui, gente, rezar aqui junto aos restos mortais do Beato Mariano também dá uma alegria no nosso coração, é maravilhoso. Exatamente. E nós estamos... Capelas riquíssimas. Estamos esperando, né? Porque nós estamos com uma análise de um milagre lá, né? No Vaticano. Então, se Deus quiser... Para canonização? Para canonização do Beato Mariano. Se Deus quiser. Protetor das doenças, intercessor das doenças da cabeça. Ah, é? Por isso que vocês cuidam ou não tem nada a ver da Nossa Senhora das Cabeças? Não, essa aí também surgiu, muito estranho, né? Porque na verdade foram os padres espanhóis, agostinianos, que fundaram a Paróquia Nossa Senhora da Cabeça em Curitiba, e eles deram essa devoção que era muito comum lá na Espanha, e aqui ninguém conhecia, né? E eu acho que no Brasil deve ser a única paróquia com Nossa Senhora da Cabeça. Tem que pesquisar para saber. Que maravilha! Ele era psicólogo, a Lívia é psicóloga, está dizendo, eu sou psicóloga graças ao Padre José Luiz Terredor. Sim, exatamente. Que legal, Lívia, que bacana. É uma ordem maravilhosa, que tem muito mesmo a nos ajudar e que a gente possa tinha também o Padre Miguel Lucas, que era muito famoso. O Padre Miguel Lucas era psicólogo, parapsicólogo, era escritor, era pintor, era um homem muito dotado de grandes qualidades. E ele trabalhou muito numa clínica que se chamava Inteligência e Coração. Era uma clínica social que eles tinham aqui, né? Que era bem Frei, vamos ali pertinho da janela? Fazer a bênção de lá? Vamos. Aí eu gravo o senhor dando a bênção ali nas fachadas da igreja. Gente, que bacana a gente poder ter passado essa manhã juntos. Quem chegar depois também, tenho certeza que vai aproveitar muito. E a gente encerra então com a bênção aqui do Frei Mário, junto da igreja de Santo Agostinho. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a proteção da nossa mãe, a mãe do bom conselho, ela que nos leva-nos sempre ao seu Filho Jesus Cristo, nosso bom conselho, para que Nossa Senhora, mãe do bom conselho, também Nossa Senhora, mãe da consolação, as duas advocações agostinianas, possa iluminar a vida de cada um de vocês, os vossos trabalhos, os vossos projetos, aquelas pessoas que estão pedindo também pela saúde, eu vi aí na live, então vamos rezar também por elas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E abençoe-o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquemos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Frei. Foi um prazer. A gente se vê mais vezes.